Essa é uma aula de regência. Nós somos alunos da Universidade Federal de Goiás, Instituto de Ciências Biológicas, com a forma licenciatura em Biologia, da disciplina Estágio Planejado 4, dos professores orientadores Cristiano Lima e Johnny. Aula de regências, professores Lucimar Martins e Tony Minot. O plano de aula é segundo a orientação do PCN+. Aula de regência na primeira série do ensino médio, data de 4 de março a 11 de março, 3 aulas de 50 minutos. É no Colégio Estadual Jardim Machado, disciplina de Biologia, do turno matutino, turmas A, da primeira série do ensino médio. Aula de regência. O tema: interação entre os seres vivos. Desenvolver a concepção de que podemos analisar a presença de amínos em alguns alimentos, com reserva de energia. Com isso, identificar as moléculas e substâncias químicas fundamentais do organismo e compreender as características físicas e químicas. Esse plano vai ser através de uma experimentação. As questões propostas devem propiciar uma oportunidade para que os alunos elaborem hipóteses, testem nos organismos os resultados obtidos, reflitam sobre o significado e resultado, esperando e, sobretudo, o uso do inesperado e o uso da conclusão para a construção do conceito pretendido. Objetivo: a utilização do laboratório de biologia deve estimular a proliferação e sistematização de ideias que conjuguem teoria e prática. Objetivo geral: em uma atividade prática, deve-se valorizar o processo explorando os fenômenos e analisar os resultados dos vários âmbitos. Caso o resultado obtido seja diferente do esperado, deve aproveitar a situação para discutir o processo de produção científica, ou seja, possibilitar ao aluno vivenciar as etapas do método científico, possibilitando a um comportamento crítico e criativo diante dos processos e dos resultados, deve ser um dos objetivos da experimentação. Objetivo específico: a aula de laboratório deve estimular o aluno à proliferação e sistematização de ideias que conjugam a teoria e prática. Estimular o pensamento crítico pela exposição às questões como identificar a presença de amínos nos alimentos, analisando a concentração dos mesmos em uma dieta a uma pessoa diabética. Conteúdo: carboidrato, presença de amínos nos alimentos. Identificar a presença de amínos nos alimentos através de uma reação química, uma solução de iodo. Observar reações nos alimentos expostos. Analisar a concentração observada nos alimentos. O desenvolvimento do tema. A primeira aula. A aula terá início embasada nos princípios básicos abordados no livro didático e no conhecimento prévio do aluno. Com isso, servem os preparativos e recomendações para a aula prática, onde os alunos seguirão os procedimentos iniciais de como se deve estar naquele ambiente, laboratório. Na segunda aula, no ambiente laboratorial, realizarão os experimentos prévios para constatar a presença de amínos nos alimentos expostos, onde os alunos em grupo poderão constatar as reações químicas dos diversos alimentos expostos para serem observados. Nesse momento, caberá ao professor a mediação do diálogo entre informação científica, valores e crenças de cada educando, pois, ora, esses alimentos caminharão juntos, ora contraporção. Cabe também esclarecer que, na maioria das vezes, respostas às questões complexas não são simples afirmações ou alegações. Existem fatos e informações a serem ponderados antes que uma decisão seja tomada e, uma vez isso feito, tampouco significa que seja definitivo, pois, diante de novos fatos e evidências, tanto o cidadão quanto a própria ciência reavaliam suas decisões. Dando continuidade do desenvolvimento do tema, a terceira aula, cada grupo, através das observações realizadas, permitirá constatar, conduzir, por sua vez, atitudes para além do conhecimento científico, levando o aluno a desenvolver a atitude de valorização da própria vida e da de seu semelhante. Nesse momento, os alunos realizarão um relatório, devendo conter no relatório o material utilizado, metodologia administrada e a conclusão do grupo, dando ênfase na observação realizada na aula prática.
Os recursos didáticos: quadro branco, pincel, livro didático, material complementar para experimento, laboratório de biologia e outras fontes de pesquisa para o aluno. A avaliação: o aluno será avaliado no decorrer da aula através das suas anotações das ideias centrais do desenrolar da aula, retratando o trabalho desenvolvido. Em suas observações e interpretações em comparar, relacionar, registrar, criar novas soluções usando diferentes linguagens. Participação no decorrer da aula, na atividade prática laboratorial. A atividade: vai ser desenvolvida perguntas formuladas referente à presença de amigos nos alimentos e observados. Critério adotado para a correção: a atividade será corrigida segundo as anotações do aluno durante a aula de laboratório e atividade prática do livro didático da página 51. A bibliografia: foi retirada desse plano para ser desenvolvido nessas aulas do livro de Linhares, Sérgio Biologia Hoje, Ática 2013. O Vitor César, Biologia para Ensino Médio.